Bem, amigos da Rede Energia, estamos aqui para mais uma dica agora de geografia para você, onde nós teremos uma dica para o vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina, e eu escolhi um tema chamado geologia, porque ele é muito recorrente dos vestibulares da Universidade Federal, principalmente porque nós, olha só, vou até sair de cena, para você identificar o que temos aqui, que é uma imagem do grande terremoto que nós tivemos na Turquia e na Síria agora nesse mês de fevereiro. Então esse terremoto causou muitas mortes, são mais de 41 mil mortes que nós temos por aqui, e que deixou como herança uma grande falha geológica, onde você tem uma divisão que ela tem aproximadamente 300 quilômetros de fratura, eu ia dizer fritura, mas é porque eu estou com fome, fratura na Terra, ou seja, as placas tectônicas têm se mexido bastante, e isso vai corroborar com essa imagem. Ó. Você tem um primeiro tremor de terra que tem magnitude 7,8, né, que atingiu a Turquia e a Síria. Passamos de 40 mil pessoas que foram atingidas. Temos um segundo tremor de magnitude 7,5, onde esse terremoto atinge também a Turquia, mas um pouquinho a coisa da Síria, mas que ficam mais ou menos por aqui e aqui a Síria. Por que atingiu a Síria? Porque aqui você tem o epicentro, né? E as ondas sísmicas acabam atingindo a Turquia. Aqui você tem a famosa cidade de Alepo, né? Tem a ver com a Primavera Árabe. E esse total de vítimas, 41.232, foram porque os tremores foram de muita intensidade. E eu acredito também que houve um problema maior, que foi às 4 horas da manhã. E esses tremores acontecendo às 4 horas da manhã foram sentidos a 160 quilômetros de distância e as pessoas estavam desprevenidas. E essa falta de preparo, né, que é dessas zonas que são mais de turbulências tectônicas, muita gente criticou, você deve ter visto talvez as imagens na internet, de um prédio que estava, de repente começou a cair, caiu todo o prédio numa esquina. E aí se critica por conta do uso de macacos hidráulicos nas construções dos prédios, como é o caso do Japão, que o prédio às vezes balança, mas não cai, porque são tremores muito variados numa área de instabilidade tectônica, como é essa área que nós temos aqui na Turquia. Então eu coloquei para vocês aqui uma situação de como pode vir para você a prova da UFSC através desse conteúdo da geologia. Sobre a formação geológica do planeta Terra, é correto afirmar que as placas tectônicas são bastante rígidas, por isso exercem pressão umas sobre as outras, originando assim vulcanismos e tsunamis. As placas tectônicas, elas são bastante rígidas, sim, mas a pressão que acontece umas sobre as outras é por conta dos movimentos que elas fazem em razão das correntes convectivas que você tem no magma. O que são correntes convectivas? Você tem o magma aqui, o núcleo no meio, aí ferve, sobe o magma e faz esse movimento de convecção. Então essas correntes de convecção é que movem as placas. Essas placas aqui em cima se movimentam no sentido da corrente convectiva. Então aqui eu tenho afastamento, ou seja, movimento divergente, e quando eu tenho uma aqui e outra aqui, há um movimento de convecção, há o choque. Então as placas aqui, elas são bastante rígidas, exercem pressão por conta dos movimentos convectivos. As placas tectônicas estão em constante movimento e vários terremotos são ocasionados pela energia liberada do choque entre elas. Ah, correto? Por quê? O que a gente tem nesses terremotos são propagações de ondas sísmicas causadas por a energia liberada no movimento das placas. O hipocentro é no subterrâneo, onde ocorre o choque. Pelas ondas sísmicas, você vai ter o epicentro, que é na superfície. E esse epicentro é onde você vai ter, graças a Deus, né, a percepção de que houve um terremoto. Mas, porém, você tem que ver que tipo de intensidade que tem. É medido pela escala Richter, onde você tem maior ou menor intensidade, maior ou menor destruição da superfície.
O Brasil está situado entre a placa antártica e africana e o que afasta o risco de qualquer tipo de tremor, mesmo de grau baixo. Não, né? Quando eu falo do Brasil, ele está localizado numa placa, vamos fazer de conta que isso aqui é a placa, que é a placa sul-americana. Mas só que ele pode sofrer algum tipo de tremor ou de abalo dos tremores chamados intraplacas, ou seja, as ondas sísmicas. Vamos lá, um terremoto aconteceu aqui na costa oeste brasileira, que é praticamente no Chile, onde você tem choques de placas tectônicas ali formando a Cordilheira dos Andes. As ondas sísmicas podem vir até o Brasil e fazer com que você tenha alguns tremores, como a gente já teve alguns tempos atrás. Então, o Brasil está situado entre a placa antártica e a africana, o que afasta o risco, não, né? A gente tem risco de tremores, pequenos, mas sim alguns tremores. Devido a fatores geológicos específicos, não é possível associar-se terremotos a vulcanismos? Não, né, cara pálida? Teremos terremotos e vulcanismos? Sim. Por quê? Porque eles são passíveis de associação, haja visto que você tem agentes que são chamados endógenos ou aqueles que a gente chama de formadores do relevo, criadores do relevo. E eles ocorrem basicamente aonde? Nas bordas das placas tectônicas. Então, quando eu falo sobre fatores geológicos específicos, não é possível associar terremotos a vulcanismos? Claro que sim, né? Quando eu falo de fatores geológicos, sim, terremotos e vulcanismos estão associados exatamente a esses agentes endógenos. Vulcanismo, terremoto, abalo sísmico, são oriundos dos agentes internos da Terra. É a movimentação interna. Lembrem aquilo que a gente chama de correntes convectivas? E isso também faz com que você tenha esses fenômenos. A litosfera é a camada rochosa que cobre a Terra. Poxa, isso aqui é sexta série, tá? Litosfera, esfera de rocha, de pedra. É a camada superficial, muito pequena, né? Mas é a camada que cobre a Terra da forma rochosa. A teoria da deriva continental teve grande impacto quando foi criada em meados do século XX, contudo, estudos mais recentes demonstram que ela não é verdadeira devido às causas e consequências do aquecimento global. Vamos lá. Por que está errada, caras pardas? Muito simples. A teoria da deriva continental ela foi formulada por Wegener no início do século XX e ela é comprovada cientificamente lá pela metade, um pouquinho mais adiante do século XX. E pelo amor de Deus, né, caras pálidas? Aquecimento global não tem nada a ver com o movimento das placas tectônicas. Por mais que eu queira, o aquecimento global é tudo... Não, né? O aquecimento global nada a ver com a litosfera. E a Terra continua em transformação porque as forças que vêm do interior do planeta mantêm os continentes em movimento? Claro que sim. Por quê? O movimento do magma ele é responsável por aquilo que você dá o nome de agentes endógenos ou criadores do relevo. Ou às vezes a gente fala assim, os agentes internos do relevo. São esses que se movimentam por conta das correntes convectivas. Tudo bem? Bons estudos para vocês, né? E a gente se vê numa próxima dica aí para a Universidade Federal de Santa Catarina. Vem com a gente!